Oi, aí pessoal do canal, tudo bom? Beleza pura. Bom, hoje eu vim falar aqui de uma coisa que outro dia eu tava olhando na internet e eu fiquei pensando por um tempo, já é um assunto bem batido já, que é sobre os coaches, né? Sobre as pessoas que ajudam as outras pessoas a enfrentarem seus problemas. E um dos problemas maiores que eu vi, que tem mais repercussão, né? E que tem mais coaches também, e tem muitos cursos e várias coisas. É o coach da sedução, o coach, principalmente da galera aí, dos homens que querem mostrar para as mulheres quem manda, por exemplo, né? Que são os coaches dos famosos homens red pills, alguma coisa assim, né? Então eu achei interessante falar sobre esse assunto hoje, dar minha opinião aí também sobre esse assunto. Bom, para começo de conversa, eu não estou aqui defendendo nenhuma posição, nem a favor dos homens nesse ponto, nem a favor das mulheres. Claro, sendo um homem, eu deveria ser a favor dos homens, mas eu vou ser imparcial para tentar colocar a minha posição de forma mais absoluta possível, né? Podemos dizer que virou um marketing fenomenal, essa questão dos coaches de sedução aí dos últimos 10 anos, talvez, aí, né? Mas esse vídeo que eu vi foi muito interessante, porque o coach lá explicava que hoje em dia você deve ser um homem independente, ter bastante dinheiro, recusar a maioria das mulheres, viver uma vida longe de tudo, sendo totalmente sozinho, vamos dizer assim, ser totalmente desligado das mulheres, totalmente, até um pouco negativo com relação a elas. No sentido não no sentido violento, no sentido pejorativo, não é isso. Ser negativo no sentido de interpretá-las, vamos dizer assim, como demônios antes mesmo delas tentarem falar alguma coisa, por exemplo. Você já tem uma ideia pré-concebida de que todas as mulheres fazem isso da forma como são da forma como e que você deve aceitá-las assim e saber lidar com elas, como se fosse um cão adestrado. É algo que eu percebi. Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o que o vídeo falava e aí eu vou colocar minha opinião. Ele explicava os homens como deve agir perante um relacionamento, que você deve ficar totalmente desligado, que as mulheres, a maioria, são interesseiras e que elas não querem casamento de verdade, relacionamento de verdade. Se você entrar num casamento, você vai ser frustrado, você deve ser um homem independente, totalmente resistente a qualquer tipo de compromisso. Você deve ser totalmente indiferente com relação às mulheres. E deve focar somente em você, só nas suas capacidades intelectuais, nas suas capacidades financeiras e assim vai, tá? O que eu posso dizer sobre isso? Não é novidade. É uma tendência do mundo contemporâneo esse tipo de posicionamento, né? Desde que as mulheres conseguiram sua independência, de forma absoluta, né, que com o passar dos anos as mulheres conseguiram se destacar no mundo, tendo mais liberdade, né, para fazer as coisas, elas viram interpretadas como umas competidoras da situação em que o homem levava no passado, né, que o homem era o chefe, era o que tinha total respaldo de força, né, e as mulheres, aquelas que conseguiram se desenvolver, conseguiram chegar a cargos importantes, isso não foi muito bem visto pelos homens que entenderam isso como fracasso pessoal, né? Não somente isso, a gente pode dizer o seguinte, que também no decorrer do mundo, as mulheres que se juntavam com homens puramente por questões financeiras, davam o golpe, e que a justiça sempre foi feminista ou não tinha um comportamento, até usei a palavra errada, que a justiça sempre foi do lado das mulheres, e que o homem não tinha chance nenhuma de vencer, e que hoje em dia, no mundo de hoje, ele é visto como vilão, tá? Isso é o que o vídeo prega, tá? É que a grande questão social prega, tá?
Bom, a minha opinião com relação a isso é o seguinte, é que de fato os casamentos, né, se desintegraram no decorrer dos anos, que a tendência à solitude é maior agora, né? Nós estamos vivendo uma sociedade muito puramente narcisista e o egocentrismo das condições pessoais está muito alto também. E a maioria das pessoas parece ter personalidade histriônica, né? Que é aquela personalidade na qual a pessoa quer aparecer e quer ser notada a qualquer custo. Se ela não é notada, ela sente depressão, ela fica frustrada, ela acha que ninguém a ama. Então é um tipo de pensamento que eu acho que hoje é um tipo de pensamento na atual sociedade que está acabando principalmente com os relacionamentos. O posicionamento narcisista é uma das principais causas, mas a personalidade histriônica também o comportamento, né, histriônico, né, que é esse comportamento de achar que tem que chamar a atenção a qualquer custo, que você tem que ser melhor do que os outros o tempo todo, que você não pode cometer nenhum erro, porque senão alguém vai observar e vai achar que você é fraco, da sensação de que você tem que vencer sempre, a todo tempo. Isso é uma patologia, é uma doença da sociedade moderna. E isso é claro que ia refletir nos relacionamentos. Porque o relacionamento existe um mais fraco e um mais forte no relacionamento. Para ele dar certo, sempre vai existir um fraco e sempre vai existir um forte. Exceções na qual os relacionamentos são equilibrados. A maioria não são, né? Só que no decorrer do passado, o homem era sempre a parte forte. E a mulher, muitas vezes, a parte fraca, a parte que ficava acuada, a parte que obedecia, a parte que às vezes era traído com um boêmio de chapéu cantando com violão, pegando uma prostituta de cabaré, por exemplo, e ela ficava quieta em casa. Aceitava aquilo porque amava o seu homem, porque ela era submissa. Muitas vezes ela tinha esse conceito de ter que ser submissa porque a sociedade pregava isso, né? Agora, a sociedade inverteu. As mulheres saíram para o campo aí e muitas vezes, muitas querem ser pior do que nós, tá? E às vezes elas querem ser pior do que nós não para provar que nós merecemos, em aspas, um castigo. Não, muitas vezes pode ser a própria natureza delas. Elas podem ser não pior do que nós, mas pode ser o jeito delas agirem. Agora elas saiu da jaula, né? Assim como muitos acham. E muitos homens aí estão aí bancando os fracos agora, né? Porque não começaram a entender como funciona esse processo. O processo da independência que todo ser humano vai ter mesmo, mas as mulheres usam aquilo que sempre tiveram capacidade, que é a sua capacidade de persuasão, a sua capacidade de raciocínio emocional, coisas que nós somos trogloditas, como macacos mesmo, nós somos, em questão de desenvolvimento emocional e psicológico, nós somos piores, muito ruins mesmo, e que perceberemos que dominamos as mulheres no passado pela força. E agora não tem mais isso. Então temos que dominar pela inteligência. E muitos começaram como coaches errados, né? Que é tentar usar de frieza, manipulação, usar de afastamento, coisas que elas são melhores do que nós, né? Então, minha opinião é o seguinte: viver a sua vida. Se você quiser ter um relacionamento, você tenha, mas com sabedoria, tentando interpretar as condições, tentando conversar, dialogar bem, não tentando fazer jogos que não vai adiantar, elas vão ganhar de vocês, e tentar agir como sozinho para sempre, como muitos pregam, pode não ser uma boa ideia. Mas também ser solteiro, querer viver sua vida na liberdade, na solitude, se você preferir, vai ser um preço alto, mas de repente você está disposto a pagar. A nossa capacidade de viver, de decidir pela vida, cabe somente a nós. O que eu não acho bom é ficar tentando, muitos homens tentando interpretar sua infelicidade pelo comportamento das mulheres, assim como as mulheres tentando justificar o seu sofrimento, que é sempre enganada, que é sempre maltratada por causa
dos homens. Muitas vezes ambas as partes compõem para esse cenário desastroso que a modernidade acompanha, principalmente as redes sociais, que eu nunca deixei de acreditar nisso, que a rede social criou uma semente narcisista, egocêntrica, egoísta e histriônica, né? Que as redes sociais criaram seres humanos que querem aparecer de qualquer maneira, querem ser valorizados digitalmente, né? Você hoje não importa muito com o abraço de uma pessoa ou de ficar assistindo a paisagem. Hoje você vai preocupar com os likes que você tem no Instagram e vai preocupar mais em tirar a melhor foto que você encontrou naquela paisagem para postar no Instagram justamente para ganhar mais like. É isso.